Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulum e Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E fizestes crescer a nação e aumentaste a sua alegria. E eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como exultam quando divide os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que oprimia, a canga que estava sobre os ombros e a vara de castigo sobre o seu opressor. Como no dia da derrota de Midian, pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste removida em sangue serão queimados como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu trono estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Aleluia, queridos. Nessa manhã gloriosa de Natal, nós estamos aqui reunidos como igreja para um propósito maior. O propósito dessa mensagem que nos trouxe um dia a estar nesse lugar. Essas paredes existem porque alguém nasceu numa manjedoura, foi para a cruz, mas ele ressuscitou. E nós estamos fazendo isso aqui hoje em memória dele. Sim, é por ele que são todas as coisas. E a jornada de Jesus nos ensina tanto, quantos aprendizados. Jesus, ele sim, nasceu numa manjedoura. Não é um lugar tão confortável ou imaginado por um rei, se ele está dando início ao seu reinado. Mas saiba que um dia essa mensagem nos alcançou. E se você entrou aqui nessa manhã querendo entender um pouco dessa mensagem, eu vou esclarecer a você. Sabe por quê? É essa mensagem que nos faz entender o nosso papel no meio de uma sociedade. E desde ontem nós estamos aqui marcando essa geração. Ontem nós tivemos aqui uma noite belíssima de talentos. Gente, que coisa linda que foi. As nossas crianças, nossos filhos e de uma outra comunidade estavam aqui expressando aquilo que eles tinham de maior, que são os seus talentos. E saiu versos, saiu canções, saiu danças, saiu orações. Por quê? Porque nós precisamos compreender que não é mais em nós. Igreja, não é mais em nós. É aquilo que nós estamos construindo para ficar. Então, quando você entende isso, você precisa compreender e entrar numa dimensão que tudo aquilo que você faz, alguém vai estar vendo e vai ser o reflexo daquilo que você faz. E é uma mensagem light, não se preocupem. Mas nós precisamos compreender que 2024, que para mim já acabou 2023. Deixa eu atualizar vocês que estão aqui. 2023 já passou. Daqui uns dias nós vamos viver os últimos dias do ano. Mas 2024 vai vir com tudo. E nós iremos sim banalizar uma geração. Vamos deixar algo sim, para no final de 2024, essas crianças vão estar de um modo diferente. Porque não é mais sobre mim, é sobre as minhas filhas, não é mais sobre você, papai e mamãe, é sobre os seus filhos. Mas como igreja, quando nós nos unimos num só propósito, num só espírito, o fardo fica leve. Porque ele já levou todo esse fardo lá na cruz.
Aleluia. E eu vou ter que ler o esboço, gente, que eu fiquei mó tempão fazendo esse negócio. E eu falei, não, eu vou ter que ler esse negócio para ficar bonitinho. Vocês que nos visitam nessa manhã, tem bastante visitante. Eu sou a pastora Fernanda, pastora nesse ministério, junto com o meu amado marido, pastor João. Temos 3 filhas lindas, a Débora, Radassa e Rebeca. São lindas. Mas vamos ao texto. O profeta Isaías viveu há cerca de 700 anos antes de Cristo. O seu ministério foi exercido por mais de 40 anos, durante o reinado de Uzias, Zobotão, Acás e Ezequias. Isaías atua como promotor de justiça, quando acusa o pecado do povo, e como advogado, quando mostra esperança para aqueles que forem fiéis. No capítulo 9 de Isaías, faz uma descrição da era messiânica de Jesus, nos versos 1 a 7, descrevendo como os territórios do norte de Zebulun e Naftali, que era a Galileia dos gentios, que tinha sido lugares de densas trevas espirituais, e eles viriam uma grande luz. Jesus deu a essas regiões grande luz espiritual, pois foi lá que ele exerceu toda a boa parte do seu ministério na terra, em Mateus 4, 15 e 16, sendo isso chamado Galileu. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Isaías já vê esse menino que nasceu revestido de poder para governar. O verbo nascer inicia a humanidade. Desse menino aponta para Jesus como verdadeiro homem. O verbo dar aponta pela natureza divina de Jesus, que foi dado para a nossa salvação através dele. A essência do Messias, que é Jesus, é demonstrada não há palavras. Quando Isaías começa a descrever, é a grandeza do Senhor. Por isso que essa natureza do Senhor tem tantos títulos, como maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. A palavra maravilhoso e conselheiro é aquele que tem grande sabedoria e liderança. E a palavra forte se refere ao poder heróico, que juntamente ao bom conselho constitui a qualidade de um rei. Querido, nós temos um rei. Nós temos um rei que, apesar de ter nascido num ambiente que não foi dos mais luxuosos, dos mais grandiosos da terra, ele é o rei. E apesar da sua grandeza, ele se fez carne, ele habitou e ele passou pelas mesmas aflições que eu e você passamos no dia a dia. Quando Jesus, ele desceu nesse lugar, porque ele sabia que um dia ele ia encontrar você nesse lugar para dizer: ei, eu sou a luz das suas trevas, vem a mim. Não importa a sua ansiedade, não importa aquilo que você viveu ontem à noite, há uma esperança, e essa esperança é Jesus. Essa é a palavra, queridos. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Se tem crente aqui de 30, 40, 50 anos, ei, volte a queimar por esse Jesus, porque é essa palavra que vai nos trazer vida, é essa palavra que traz cura, é essa palavra que traz restauração, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e não existe vida sem Ele. Não existe vida fora dele. Tudo é para ele, são todas as coisas. Ele é o Pai da eternidade, que descreve o seu relacionamento perene de amor e cuidado com o seu povo. Príncipe da paz, que refere uma vida rica, com harmonia. E a glória maior do seu reinado não terá fim. E eu quero passar aqui para o primeiro ponto dessa mensagem, é luz nos meio das trevas.
Iniciamos esse texto de Isaías lendo essa passagem que uma terra havia densas trevas. Eu não preciso dizer como está o mundo aí fora nas densas trevas. Mas eu quero dizer essa manhã que existe uma esperança. E essa esperança é a luz de Cristo que um dia me alcançou você para estar neste local. Isaías nos lembra que nas mesmas circunstâncias mais sombrias e desesperadoras, há esperança, há uma luz. Uma luz que não apenas ilumina, mas aquece, guia e dá esperança. Sobre os que habitam na terra de profunda escuridão, resplandeceu a luz, que nos lembra que a luz de Deus não se limita em grupo seleto. Ela brilha para todos, independente como você entrou neste lugar, independente da sua origem, independente do seu sobrenome, independente se na sua identidade não tem o nome do seu pai e da sua mãe. Hoje Ele quer revelar a você que Ele é um bom pai. Ele é um bom pai e Ele cuida dos mínimos detalhes da sua vida. Aleluia! Aleluia! A luz de Deus está disponível para todos aqueles que anseiam e buscam por uma redenção. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Independente da sua luta, das suas condições emocionais, você encontra aqui Jesus, a luz, que pode colocar em ordem todas as coisas. Queridos, nessa manhã gloriosa que nós estamos aqui celebrando o nascimento de Jesus, Ele continua sendo a luz. E a graça dele nos alcançou, que quando ele partiu para os céus, quando disse está consumado, o Espírito Santo de Deus habita entre nós, porque nós somos a família até que ele venha. Vira aí para o seu irmão e fala: sabia que o Espírito Santo habita em você? O Espírito Santo habita em nós, então nós temos comunhão plena com esse Jesus. Não pense que às vezes as suas dificuldades tiram você deste lugar. Deixa eu dizer, quando você achar uma dificuldade ou questões da sua vida que saíram fora do controle, vá para o pé da cruz. Mas não vá para o pé da cruz querendo despejar sobre ele aquilo que ele já sabe. Despeja sobre ele aquilo que está dentro do seu coração. Que é o que? O seu arrependimento. A sua confissão. Porque o Senhor, Ele busca aqueles que estão com coração puro, queridos. De repente a sua trajetória passada, ou aquilo que nos seus traumas de infância, que você ainda não conseguiu achar um profissional para te ajudar. Deixa eu dizer, os profissionais são válidos, mas existe um que sabe exatamente como você foi formado no ventre da sua mãe. Ele sabe a questão das suas veias. Ele sabe o seu DNA, se é O, ou A, ou AB, ou o que você quiser achar que é o seu tipo sanguíneo. Ei, Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Então nós temos que ir para a cruz. Não é apontar a Jesus o que Ele tem que fazer por você. Deixa Ele ministrar em você. Com a simplicidade. Uma vez eu ouvi uma mensagem e dizia: venha para Jesus. E quando nós ouvimos aqueles grandes avivalistas como Billy Graham, que muitos de vocês gostam de colocar as postagens aí, e ele falava assim naqueles estádios: come back to Jesus. Come back to Jesus quer dizer, volte para Jesus. Volte para Jesus, porque Ele é a luz do mundo. Ele é a esperança para aqueles que estão desesperados. E existe um só caminho, e o caminho é a verdade e a vida. Aleluia, queridos.
Nesse Natal, que você saia daqui com a certeza de voltar para a sua mesa. Mas vamos sentar à mesa e falar sobre essa luz. Vamos mudar o hábito. Vamos perguntar o que Jesus fez na sua vida nesse ano. Qual é o motivo que nós estamos aqui reunidos? Eu sei que muitas mulheres aqui têm mesa nova. Cadê essas mulheres? Sabe por quê? Porque mulheres se posicionaram para uma edificação. Elas entenderam o lugar da mesa. E quando nós colocamos uma mesa, elas não vieram aqui aprender coisa de mesa aposta, não. Elas vieram aqui entender a palavra. Porque a mesa é um altar. E logo mais, daqui a algumas horas, nós iremos participar de banquetes. Mas não fica acuado se você for numa casa onde tem pessoas que não professam a mesma fé que você. Respeite-as. Mas quando for lhe dado a palavra, diga: ei, existe uma esperança, meus queridos. Existe uma luz. Sabe aquele parente brigão? Existe uma esperança para você, meu querido. Ele quer carregar o seu fardo. Ele quer que você lance fora. Porque sobre ele, sobre os ombros dele estão a carga. Não crucifique Jesus mais uma vez. Não crucifique Jesus mais uma vez. Precisamos sentar às mesas nessa noite e deixar que o Espírito Santo nos conduza. Queridos, não é mais para decorar versículo, é para viver o versículo. Não, eu vou repetir. Não é mais para decorar versículos, é para viver o versículo. E se você viver você já está fazendo grandes feitos. Aleluia. Poder do Senhor. Nós temos dentro de nós um poder incrível. O poder de amar. Porque um dia alguém nos amou. Um dia alguém foi para aquele madeiro. E essa mensagem nos alcançou. Quando alcançou aquela terra em densas trevas. Quando nos alcançou, quando nós estávamos com densas trevas. Um dia essa mensagem nos alcançou. Então hoje, saiam daqui para vocês não perderem mais a oportunidade de entrar em conversas fiadas e desnecessárias, quando existe uma palavra com uma luz a brilhar. Dê um abraço diferente. Dê um sorriso diferente. E que eles possam ver essa luz em você. Porque essa luz, ela é eterna. Essa luz é eterna. Deixe a luz de Cristo resplandecer sobre a sua casa. Há esperança para nós. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Aleluia. Aleluia. Ele não é mais um bebê na manjedoura, nem um homem pregado numa cruz. Ele vive, Ele reina. Queridos, isso é extraordinário. Precisamos voltar a queimar pelas coisas simples. Fazer as mesmas coisas com as mesmas motivações. Eu lembro quando eu me converti, eu queria converter todo o meu condomínio. Queria converter todos os meus amigos, porque aquela mensagem era boa. E eu queria passar essa mensagem a qualquer custo. E o que nós estamos fazendo com essa mensagem hoje? Tem pessoas que entram e saem do seu trabalho e a pessoa nem sabe quem você professa. Não estou buscando aqui perfeição ou um quadro de pessoa perfeita. Não é isso. A igreja não é para isso. Nós estamos aqui porque nós precisamos um afiar o outro. Um do abraço no outro. Um do testar o outro. Até que ele venha. Então até que ele venha, essa casa tem que ser uma casa de arrependimento.
e não de julgamento. Venha como estás, mas saia diferente levando essa luz. E essa é a grandeza do Evangelho. Então, se nós voltarmos a fazermos as mesmas coisas, no domingo que vem, essa igreja fica sem cadeira. E nós vamos ter que botar os jovens e as crianças sentados aqui no chão. Mas se nós compreendemos que basta um zap, um telefonema, e você trazer alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança. Eu não estou prometendo a você grande vitória, só vitória, vitória. Não, não é isso. Estou prometendo a você aliviar o seu coração e entregar na mão daquele que criou você, aquele que conhece o seu choro de madrugada, aquele que sabe o que você está gastando a sua vida, aquele que sabe aquilo que é importante para você, porque ele se importa com você. E quando você entende que tem alguém que se importa com você a tal ponto de morrer numa cruz, você fala, eu preciso ouvir mais sobre essa pessoa. Então vamos nos desafiar nesse 2024. Vamos evangelizar essa cidade. Vamos evangelizar o nosso bairro. Vamos levar essa mensagem. Trazendo as pessoas a um entendimento, queridos. Não é uma perfeição, não é um molde. Porque nós não estamos fazendo molde de ninguém. Cada um aqui é uma pedra fundamental nessa edificação. E cada um exerce a sua função. Então, que nessa manhã, a mensagem central desse trecho de Isaías é clara. O Messias prometido é a resposta de Deus para todas as necessidades da humanidade. Ele traz alegria, sabedoria, eternidade e paz. Seu governo é eterno e a sua justiça é inabalável. Essa é uma mensagem de esperança que ressoa em todos os corações que anseiam por redenção e restauração. Sim, Ele é a razão de tudo. Ele é a razão de tudo. E eu quero perguntar a vocês, Ele vai voltar marchando pelos montes. Só que Ele não vai voltar mais como Jesus. Como assim, pastora? Não, Ele vai voltar ressurreto, com o poder de Cristo Jesus, aquele que foi lá no inferno, tomou a chave, meu filho, vem cá que essa chave é minha, que um dia Ele vai voltar para resgatar a sua noiva, e eu e você somos a noiva de Cristo. E como é que Ele vai te encontrar, geração? Como é que Ele vai te encontrar? Uma geração incrédula, sem fé? Ou uma geração que deixou o legado para essas crianças? Ou uma geração que vai estar aqui clamando até que Ele venha? Eu estou aqui, vem o vendaval, vem as notícias ruins, mas Ele precisa achar uma casa onde tem uma fagulha. Porque como que acende um fogo? Começa pequenininho com uma brasa, mas quando você sopra, o fogo aumenta. E esse Espírito é o Espírito Santo de Deus. É o mesmo Espírito que pairava sobre a face da terra, porque Ele já estava lá desde a fundação. Então, se Ele estava desde a fundação, querido, Ele sabe muito bem como você chegou aqui.